Hoje está fazendo 2 semanas que muitas igrejas ao redor aí, deste Brasil, dessa terra, fizeram as suas reuniões de virada de ano, de 2021, 2022. Hoje, nós estamos na 2ª semana. E, normalmente, nessas reuniões de virada, é muito comum as pessoas, além de agradecerem a Deus pelo ano que se passou e pedir, as bênçãos dele pelo ano que está se iniciando, é comum também as pessoas estabelecerem alvos a serem cumpridos. É comum, às vezes, naquele momento de oração, na virada de ano, as pessoas fazerem promessas a Deus para aquele ano que está começando. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: o que nós prometemos a Deus? Quais são as nossas promessas que a gente faz? E aqui eu estou me referindo ao primeiro dia do ano, mas que normalmente a gente pode fazer a todo instante no decorrer do ano inteiro. Quais são essas promessas? Quais são os alvos que a gente tem colocado para poder tentar vivê-los na presença do Senhor? Talvez alguns digam assim: Senhor, nesse ano, eu não vou dormir enquanto eu não ler a palavra de Deus e nem ter um tempo de oração. Mas eu não vou dormir, porque a gente sabe que a gente precisa de ler, precisa de orar. E aí a gente promete: Senhor, eu não vou dormir. Senhor, eu vou me dedicar mais aos trabalhos da igreja, às coisas da igreja. Eu tenho sido muito relapso, eu tenho me colocado numa condição de apenas um mero espectador, um mero ouvinte, mas eu quero me dedicar à igreja, a algum ministério. Eu vou buscar isso. Senhor, eu quero ser um melhor esposo, porque eu tenho deixado muito a desejar para com a minha esposa. Quero ser uma melhor esposa, uma melhor mãe, um melhor filho, filha. Coisas que a gente vai orando. Nesse ano, Senhor, eu quero ser mais fiel a Ti. Porque a gente ora dizendo, que Deus é fiel e que Ele possa nos perdoar pela nossa infidelidade, porque nós somos infiéis. E aí a gente ora: Senhor, eu quero ser mais fiel. Sabe, irmãos, são tantos os desejos dos nossos corações que nós costumamos, estabelecer como alvos a serem atingidos nessa caminhada com o Senhor. São tantos. Você sabe o que está no seu coração, o que você tem pedido a Deus, para que você consiga, com a ajuda dEle, trilhar nessa vida cristã. Entretanto, eu creio que muitos aqui vão concordar comigo quando eu digo que quanto mais nós estabelecemos alvos, quanto mais nós fazemos promessas a Deus, quanto mais a gente faz isso, mais a gente erra, mais a gente falha e mais a gente cai. Estou falando isso porque quantas coisas eu já falei, já pedi a Deus aqui no primeiro dia de ano, porque acaba virando um ritual. Eu às vezes costumo brincar, quando chega na virada, a reunião de virada, que a gente vai fazer aí um jantar aí fora, aí os irmãos perguntam assim: Júlio, para quantas pessoas? Eu disse: pode encher. Porque 31 de dezembro parece que é aquele dia que todo mundo vem pedir as bênçãos para o ano. É igual o povo que vai lá para a praia, para Iemanjá, pedir as bênçãos para o ano. E aí vem, lota,
ora, chora, pede as bênçãos e depois até o próximo dia 31. Sabe, irmãos, a gente falha. A gente cai uma vez, a gente cai duas, a gente cai de novo nas nossas promessas. E depois de algumas tentativas, depois de várias tentativas, né, que a gente faz, a gente parece que chega a uma conclusão de que a gente não vai conseguir. E aí a gente se desanima, a gente se frustra, sem falar naqueles que desistem de continuar no propósito de caminhar nos caminhos do Senhor. Tem irmãos que caem, que falham, mas que estão ali, que persistem. Outros, às vezes, vem tanta dificuldade, né? Até porque o diabo chega nos ouvidos nessas horas, né? Porque ele faz de tudo para nos fazer cair. Então ele chega nos nossos ouvidos e começa a falar ao pé do nosso ouvido. Está vendo? Está vendo? Você promete, todo ano você promete, você não consegue, você não cumpre. Está vendo só? Então por que continuar? Né? Por que insistir nessa coisa? Desiste disso. Irmãos, esse é o papel do diabo, né? Porque a palavra de Deus diz lá em João 10:1 que ele veio, né, para nos destruir. Essa é a função dele. Então, irmãos, nesta noite, eu quero fazer uma pergunta, que é o tema da minha mensagem, que é muito importante. Por que queremos andar nos caminhos de Deus e não conseguimos? Por quê? Todo mundo quer andar nos caminhos do Senhor. Todo mundo quer viver a Bíblia. Pelo menos aqueles que são crentes, convertidos. A gente quer. Mas por que que muitas vezes nós não conseguimos? Para entendermos esse problema, né, de querermos andar nos caminhos de Deus e não conseguimos andar pelo menos como nós gostaríamos de andar, vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso lá em Romanos 7, de 15 a 24. Eu não queria que vocês abrissem a Bíblia, não precisa abrir não, porque eu vou ler os versículos, senão isso acaba tirando a sua atenção, né? O verso 15 diz assim, ó: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Irmãos, nesse verso aqui, quem é que está admitindo passar, viver esse problema? Quem é? Paulo. E não é qualquer um não. É o grande apóstolo de Jesus, o grande homem do evangelismo, né? O mestre dos grandes ensinamentos, o fundador de muitas igrejas. É esse homem que está dizendo aqui que ele não faz o que quer, o que prefere, mas sim o que ele detesta. Irmãos, o irmão Paulo é o homem que muitos cristãos gostariam de ser, muitos. Lendo, né, sobre a sua vida, nós podemos achar que ele nunca falhou, que ele nunca errou, que ele nunca caiu. Nós podemos até achar isso. Mas nesse verso aqui, Paulo, ele se despe, ele mostra, né, a sua realidade humana. É o que ele mostra nesse verso. Ele não esconde a sua fraqueza, porque nem mesmo compreendo. Olha ele dizendo, ó, eu não consigo nem compreender o meu próprio modo de agir, eu não entendo isso, pois não faço o que prefiro, mas sim o que detesto. Observe o que ele está dizendo, observe bem, o que ele está dizendo aqui. Eu sei o que Deus quer de mim, eu sei, nós sabemos o que Deus quer de nós.
Paulo está dizendo, eu sei o que eu devo fazer para Deus. Se perguntar a cada um de vocês aqui, nós vamos dizer também, eu sei o que nós devemos fazer para Deus. Eu gostaria de andar nos caminhos dele, gostaria. É o que Paulo está dizendo, mas quando eu me dou conta, eu estou indo para outro lugar. É isso que ele está dizendo nesse verso 15. Paulo está falando da realidade nua e crua, daquilo que ele estava vivendo. Então, irmãos, se você tem prometido a Deus, de andar nos caminhos dele, né? E no seu dia a dia você aí anda caindo, anda falhando, não se desespere não se desespere, e nem se desanime, porque a vida de Paulo, aquele que diz lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, ele está mandando nós imitar ele, era uma enorme luta, como é a nossa luta. Esse capítulo de Romanos 7, irmãos, nos mostra o desespero de um homem que quer ser um bom cristão, que quer andar nos caminhos do Senhor, mas que descobre que não consegue andar como ele gostaria de andar, como ele desejaria andar. Parece que tem dentro dele uma força, uma força estranha que o impede de andar. É o que ele diz no verso 15, quando ele diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O verso 16 e 17 diz assim, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Note aqui o que Paulo está dizendo com essa expressão, o pecado que habita em mim. O que ele está dizendo com isso? O que ele está dizendo é o seguinte, que eu quero ir para a minha direita, eu quero fazer a coisa certa, mas quando eu me dou conta, em vez de ir para a direita fazendo a coisa certa, eu estou indo para a esquerda fazendo a coisa errada. É isso que ele está dizendo. Ora, se eu quero ir para... Deixa eu tirar esse direita e esquerda aqui, porque isso daí daqui a pouco pode criar confusão, problema, né? Se eu quero ir para lá, e me vejo indo para lá, é o que Paulo está falando, mas o que eu quero mesmo é ir para lá, então quem está indo para lá, quem é? Não sou eu, é o pecado que habita em mim, porque eu quero ir para lá, é lá que eu devo ir, a coisa certa está para lá, mas eu me vejo indo para cá, e aquele que está indo para lá não sou eu, não é o Paulo, não é o homem convertido por Jesus, é o pecado que habita em mim. Irmãos, a quem Paulo está atribuindo esse problema de fazer o que não quer? A quem? Ao pecado que habita nele. O pecado que habita em mim. Verso 18, 23 a 23. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Segunda vez, quem é que faz? O pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, verso 21, enquanto a lei de que o mal reside em mim, o pecado habita em mim, a terceira vez. Não consegue fazer, por quê? Porque o pecado está dentro dele. Verso 22 e 23, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. O pecado que habita em mim, a quarta vez que Paulo fala. E aí o verso 24, é um grito desesperado, de um homem que não sabe o que
fazer da sua vida, ele não sabe o que fazer para ser um bom cristão. Qual é o grito que ele dá? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? Desventurado homem que sou, não consigo fazer o bem, só faço o que eu não devo. Romanos 7, irmãos, é um texto que nos mostra Paulo desesperado, porque ele quer servir a Deus com integridade e com fidelidade. É isso que ele quer. Ele quer seguir os caminhos do Senhor, mas quando ele percebe, ele está desviando do caminho. Se eu quero ir para lá, estou indo para lá, não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O grande drama de Paulo. Dos versos 15 a 23, o grande, entre aspas, o grande Paulo fala 4 vezes essa expressão: pecado que habita dentro de mim. Note, irmãos, que Paulo, e não qualquer um pecador, é ele que está dizendo isso. É ele que está dizendo que o pecado está dentro dele, e que o caminhar dele, dos caminhos errados, não é ele, mas é esse pecado que habita dentro dele. Guarde bem isso. E quem fala isso daqui é Paulo, nada mais, nada menos do que o autor de 13 cartas do Novo Testamento. Você imagina, Paulo, autor de 13 cartas, o grande apóstolo, que todos conhecem sua história, ele vive esse drama. E nós? Irmãos, o que Deus está querendo nos falar nesta noite com isso? O que Deus quer falar? Para nós entendermos o que o Senhor quer nos falar, nós precisamos primeiramente entender o que acontece na conversão, quando nós aceitamos a Jesus. Primeira coisa que nós temos que entender, para entender essa situação. Talvez alguém pense aqui que, por ter aceitado a Jesus, ele não vai mais cometer erros, ele vai caminhar os caminhos de Deus, feliz da vida, né, agradando ao Senhor. Talvez possa pensar nisso. E quando ele percebe que a realidade não é essa, porque ele vai ter momentos de lutas, momentos de quedas, desvios, né, momentos de falhas, aí desiste ou vive a sua vida frustrada. O que nós precisamos entender é que enquanto uma pessoa não está convertida, enquanto uma pessoa ainda não é um filho de Deus, não foi lavado pelo sangue de Jesus na cruz, enquanto ela não se converteu, ela tem uma natureza pecaminosa. E para entendermos o que é essa natureza pecaminosa, nós precisamos olhar lá para o jardim do Éden. Irmãos, quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou com uma natureza perfeita. Natureza perfeita é ter inclinação, é ter uma tendência de fazer o bem, somente o bem e nada mais. Para Adão e Eva, quando foram criados, né, eles foram criados com a natureza perfeita, e fazer o bem para eles era algo natural. Natural. Para eles, obedecer a Deus, né, andar nos caminhos do Senhor, era como para você e para mim respirar. Você se esforça para respirar? Você está se esforçando aí para respirar? Não. Você pensa para respirar? Não. Quando você vai dormir com medo de não respirar? Não. Você respira. O respirar é natural na nossa vida. Assim era
obedecer e andar com Deus para Adão e Eva, porque eles tinham uma natureza perfeita. Mas quando Adão e Eva pecaram, eles perderam essa natureza perfeita e adquiriram uma outra natureza. Uma natureza agora estranha, inimiga e má, que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. O que é natureza pecaminosa? É o contrário da natureza perfeita. É o contrário. Com essa nova natureza, o que para Adão e Eva era natural, já não é mais obedecer e nem andar nos caminhos de Deus. Não é mais. O natural agora é desobedecer e andar no caminho do pecado. Andar com suas próprias pernas. Andar na sua independência. E essa natureza pecaminosa, ela veio de gerações a gerações, desde Adão e Eva. E quando eu e você nascemos, nós trouxemos a este mundo essa natureza. Por isso, que desde o nosso nascimento nós já somos pecadores. É o que diz lá o Salmo 51 no verso 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade, eu nasci no pecado. O que acontece na conversão? O que acontece na conversão? Na conversão, na hora que você se entrega e reconhece Jesus como Senhor da sua vida, você recebe a natureza de Cristo. A natureza que gosta de obedecer, a natureza que tem prazer de andar nos caminhos do Senhor. Em Gálatas 5, 19 e 20, Paulo diz assim, Paulo após a sua conversão, ele diz assim, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora é uma nova natureza na vida de Paulo, é o viver de Cristo, a natureza de Cristo. E o que acontece com a outra natureza que você nasceu? O que acontece com ela? Que você nasceu com a pecaminosa, se converteu, recebeu a natureza de Cristo. O que acontece agora com a pecaminosa? Se na hora da sua conversão, Jesus tirasse de você, tirasse de mim, a natureza pecaminosa com a qual nós nascemos, e Ele jogasse isso daí fora, nós não teríamos mais vontade de pecar. Nós não teríamos mais problemas. Nós seríamos perfeitos. Mas não é isso que acontece. Não é isso. Jesus não tira essa natureza pecaminosa de você nem da minha vida. A partir da conversão, você fica com essas duas naturezas, a natureza de Cristo e a natureza má, ruim, a velha natureza, o velho homem que diz a palavra. A natureza de Cristo é perfeita, ela só quer ir para lá, fazendo a coisa certa. Mas a natureza pecaminosa é a má, que continua dentro de você, querendo ir para lá, querendo levar você a fazer a coisa errada. E aí eu pergunto aqui, dessas duas naturezas, que são opostas entre si, qual delas será vencedora na sua vida? Qual delas? Qual delas? Irmãos, a natureza vencedora será a que melhor for alimentada. E esse alimento é tudo que entra pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. É tudo que entra por aqui e por aqui é o que vai alimentar as suas duas naturezas. E a vencedora será a que melhor for alimentada. Tudo que no seu dia a dia, no meu dia a dia, nós ouvimos, é alimento sólido para essas duas naturezas. Das 24 horas do seu dia,
das 24 horas do meu dia, do nosso dia, quanto tempo você gasta assistindo televisão? Quanto tempo você gasta com leitura? Das 24 horas do nosso dia, quanto tempo nós gastamos ouvindo música? Quanto tempo gastamos navegando na internet? Quanto tempo desse gasto diário que nós temos com televisão, leitura, música e internet será alimento para a natureza de Cristo que está em você ou para a sua velha natureza pecaminosa? Quanto tempo? Por isso, irmãos, que no momento das duas naturezas se confrontarem, porque Gálatas 5,17 diz o quê? Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É a luta da carne contra o espírito. A luta da carne, a carne aí é a velha natureza, o espírito é a natureza de Cristo. É aquela condição nossa. Queremos fazer alguma coisa, mas na hora que o momento chega em relação àquilo que a gente está tentando fazer, e o que vem na cabeça da gente? Se bobear, nós não queremos fazer o que devemos fazer, mas aí é a guerra. O que eu faço? Isso eu sei que eu não devo fazer. Eu devo obedecer a minha mãe, eu devo obedecer meu pai. Mas cara, eu quero fazer isso, não sei o quê. E aí ele vai fazer outra coisa. É a luta das duas naturezas. E aí vai vencer quem? A que estiver melhor alimentada. E aqui eu quero dizer que normalmente a melhor alimentada costuma ser a natureza pecaminosa e má. Normalmente. Porque de todo o nosso dia, de todas as nossas 24 horas do dia, quanto tempo você assiste um programa de TV que te edifica? Quanto tempo você lê a palavra de Deus ou um livro que te edifica? De toda a sua leitura, de tudo que você assiste na televisão, quanto tempo você assiste ou lê algo que te edifica? Edifica o seu espírito. Quanto tempo você ora? Quanto tempo do tempo gasto em ouvir música das suas 24 horas por dia, quanto tempo essa música é um louvor? É um louvor que te leva aos céus, que te leva a um estado de adoração. Quanto tempo? Quanto tempo daqueles momentos nossos com os nossos amigos de fora, que às vezes não conhecem nem a Deus, não vivem para Deus, quanto tempo que a gente convive com eles, e o que a gente faz nessa convivência? Nós nos apegamos a Ele, nos amoldamos a Ele, ou fazemos algo diferente, como luz, que devemos ser para iluminar a vida deles? Quanto tempo? E aí, de todo o seu dia, quanto tempo você gasta para alimentar a natureza má? Quanto tempo? Faça suas continhas. É por isso, irmãos, é por isso que tem pessoas que já foram convertidas, são filhos de Deus, têm as duas naturezas, mas que ao invés de bem alimentarem a natureza de Cristo, estão o quê? Engordando, estão alimentando a natureza má. E aí é por isso que estão aí frustrados, chorando, sofrendo, porque não conseguem andar como gostariam de andar, agradando o coração de Deus. Entendendo, irmãos, essa questão da conversão, aí nós podemos entender o que Deus quer falar conosco nesta noite.
Paulo, compreendendo, em algum momento a sua mente abriu, e ele, entendendo a razão do seu problema, de não conseguir fazer, né, o que gostaria e fazer o que não gostaria, né? Entendendo esse problema, ele escreve aos Filipenses, dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Irmãos, o que Deus falou ao coração de Paulo, e o que Deus está nos falando nesta noite, através dessa experiência de Paulo, é que se nós quisermos andar nos caminhos do Senhor, se quisermos fazer o que devemos fazer ao invés do que não devemos fazer, se nós quisermos sermos vencedores na vida cristã, nós precisamos nos alimentar da natureza de Cristo que está dentro de nós. Precisamos alimentar. O nosso andar de forma íntegra nos caminhos de Deus vai depender de quê? Vai depender da quantidade e da qualidade de alimento dada à natureza de Cristo, da quantidade e da qualidade do que nós damos para a natureza de Cristo, do que o que nós damos para a velha natureza. Quantidade e qualidade. O nosso organismo, para ser saudável, precisa de um bom alimento. E o nosso organismo precisa de digerir isso de forma saudável, para absorver os nutrientes. Eu quero dizer aqui, irmãos, que quando nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, talvez alguém diga assim: todo dia eu acordo às 4 da manhã, leio a Bíblia até às 7, e 10 horas da noite eu vou para o meu a sós com Deus e fico até meia-noite no meu a sós. Muito bom, mas cuidado, isso não virá um estado religioso. Você tem que ter a quantidade, mas você tem que ter a qualidade. Porque quando você lê a Bíblia, você está lendo coisas lá que você deve fazer. Então, na hora que a situação vier, na hora que Deus te provar, o que você tem que fazer? Aplicar aquilo que você leu, aplicar aquilo que você entendeu que é vontade de Deus para a sua vida. Nesse momento a sua mente tem que digerir, para o seu espírito ser saudável. Porque às vezes a gente vê tanto crente velho, mas crente mesmo, lê, faz tanta coisa, mas bicho age às vezes de cada maneira que não dá para entender. E aí quando age assim, o que eu vejo nisso? É uma natureza que não está bem alimentada. Pelo menos o alimento absorvido não foi com qualidade, pode ter sido com quantidade. Irmãos, aqui está a resposta do porquê você quer andar nos caminhos de Deus e não consegue. Porque o que está bem alimentado dentro de você é a natureza pecaminosa e não a natureza de Cristo. O nosso amado irmão Paulo, né, que muitos aí ficam maravilhados, quando lê sobre ele fica todo mundo de boca aberta, o apóstolo Paulo, né? As pessoas quando falam dele, meu filho, precisa de ver, parece que é quase que um Deus. Esse irmão, ele não é um super homem da fé, não é. Ele é um homem como nós, só que ele é um homem admirável. Ele é admirável. Admirável ao ponto que nós devemos imitá-lo, porque ele diz: sede meus imitadores. Agora, admirável por quê?
Por que ele é admirável? Porque lendo todas as cartas dele, a gente vendo a vida dele, a gente vê que foi uma constante luta, como Paulo sofreu na vida, como ele apanhou na vida. Mas ele é admirável, sabe por quê? Porque ele não desistiu, ele não desiste. Quando ele escreve lá aos Filipenses 3, no verso 13 e 14, ele diz assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Quanto a mim, eu não alcancei a perfeição ainda. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, das coisas que já aconteceram, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele faz? Ele olha para trás e não fica abatido, não fica caído, não fica prostrado. Ele diz que ele prossegue. O verbo prosseguir, prossigo, esse verbo no original grego é um caminhar sem desistir, é um caminhar com determinação, é determinado. Não quero saber, pode ter o que for na minha frente, o obstáculo que for, mas eu vou passar, eu vou caminhar. Os céus é o meu caminho, o meu Deus é o meu objetivo, de agradá-lo. Então, irmãos, Paulo foi um homem como qualquer um de nós, que a Bíblia relata aqui, nesse texto de Romanos 7, que a Bíblia, ela nos deixa claro lendo esse texto, né, que ele teve muitos momentos de fraqueza, muitos. Tem alguns que a gente acha nas cartas dele, mas nesse texto aqui, ele diz o quê? O que eu quero fazer eu não faço. Ele não está dizendo o que ele não conseguia fazer. O que eu não quero, esse eu faço. Ele não está dizendo. Nós não estamos encontrando. Mas imagina o que está nisso aí. O que eu não quero, esse eu faço. Quanta luta ele tinha, quanto problema ele tinha. Muitos momentos de fraqueza, mas em nenhum momento ele desistiu. Lá em 2 Timóteo 4, 7 a 8, no final da vida dele, né, ele pôde dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que combate ele combateu? Dentre tantos que ele combateu aqui o combate da sua natureza pecaminosa, que foi uma tremenda guerra na vida dele, de vencer aquela natureza. Por isso que ele diz: miserável homem que sou, graças a Deus por Jesus. Se nós não tivéssemos Jesus na sua vida, na nossa vida, o que seria de nós? O verso 8 ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha aqui, ó, comecinho do verso 8, já agora. Quando Paulo escreveu aqui já agora, é porque ele estava vivo ainda, ele estava nas lutas dele, estava nos problemas dele, estava fazendo o que às vezes não queria fazer, lutando contra isso. Mas ele diz já agora, né? Paulo está afirmando o quê? Que com tudo que ele estava passando, a coroa dele estava guardada. Estava guardada. Então, querido, se você é um convertido, não importa quantas vezes você caia, não importa qual seja o seu problema, a sua vitória está garantida. Garantida. Ele diz aqui: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará naquele dia. Irmãos, o pecado não anula a salvação. Mais uma vez a gente repete isso aqui: salvação não se perde. O convertido cai, mas ele se levanta e prossegue com determinação. E aqui eu quero concluir essa palavra dizendo que você com Jesus, independente de suas lutas e problemas, você é e será sempre um vencedor. Nesse ano de 2022, você será um vencedor com Jesus. Irmãos, eu não vim aqui para te dizer que não tem problema algum você cair,
porque quando você cai, isso aí não é culpa sua não, né? É culpa da sua natureza má, da sua natureza pecaminosa, que está dentro de você. Eu não vim aqui para te dizer isso não, porque tem gente por aí pregando isso. Problema nenhum, isso aqui é minha velha natureza, eu não. O novo homem que está em mim é o Senhor, e vai para a patifaria, achando que isso está normal. Eu não vim aqui para te dizer isso não. Eu vim aqui para te dizer que se você cair, levanta-se e prossiga na caminhada, olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É o que em 1 João 2:1-2, João diz lá: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, para que não caiam, para que não falham, para que não deixem, de fazer aquilo que vocês se propuseram a fazer. Por quê? Porque se isso acontecer, você tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. O cair, o falhar, irmãos, isso é um si, é um parentezinho, é uma condição. Mas Júlio, mas e se eu tornar a cair? Caramba, em Cristo, levante-se de novo, levante-se. E se eu continuar caindo? Levante-se, levante-se quantas vezes for necessário, levante-se quantas vezes você cair, porque o reino dos céus, irmãos, o reino dos céus não é para aqueles que nunca caíram, o reino dos céus é para aqueles que mesmo tendo caído, acreditaram em Jesus, se levantaram e prosseguiram. É para esses que é o reino dos céus. Na Bíblia nós encontramos dois tipos de pessoas. Encontramos um Enoque, que não encontramos um registro na Bíblia de pecado na vida dele, e que Deus o levou para o céu, sem passar pela morte. Na Bíblia também encontramos a história de José, que ao ser assediado pela mulher de Potifar, sofreu as amarguras do cárcere. Vocês conhecem a história de José? E ele sofreu aquela amargura por quê? Por rejeitar a tentação, por não ceder à tentação, por agradar ao coração do Pai. Encontramos a história de Daniel, um homem de oração, um jovem valente, fiel a Deus, que foi jogado na cova dos leões. Por quê? Por não negociar os seus princípios divinos. E encontramos também história, irmãos, como as de Davi, que não somente cometeu adultério com Betseba, como também mandou o quê? Assassinar o marido dela para acobertar o seu erro. Encontramos um homem desse. Olha que miséria que esse cara fez. Encontramos um Pedro, que assim com Jesus, assim, Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a confissão de Pedro. Olha quem era Pedro. Mas na hora da provação, o que ele fez? Quando perguntaram, disseram que ele, esse daqui é dos dele lá, é amigo dele. O que ele fez? Ele negou, ele jurou, ele amaldiçoou, dizendo que não conhecia Jesus. Encontramos esse homem. E aí quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos encontrar Enoque, José e Daniel. E também vamos encontrar Davi e Pedro. Também. Por que estará lá no céu Enoque, José e Daniel? Por quê? Porque, para muitos pode parecer, poxa, eles merecem, Aparentemente eles não cometeram erros, não caíram, homens íntegros. E por que está Davi e Pedro? Por quê? Porque, embora tendo caído, o que aconteceu? Eles creram em Jesus, se levantaram e prosseguiram. Davi se arrependeu amargamente, sofreu as consequências,
mas foi considerado homem segundo o coração de Deus. Pedro se recuperou, e o grande apóstolo do Senhor também. Sabe, irmãos, eu não sei como está a sua vida, não sei. Essa palavra, quando eu estava preparando, eu olhei muito para a minha vida, muito. Hoje, eu vinha no carro pensando, eu estava ali sentado orando, eu falei, Senhor, essa palavra eu vou ministrar para a igreja, mas mais uma vez, além de tudo que eu já fiz aqui, eu quero ministrar ao meu coração, porque eu preciso viver isso, eu preciso aprender isso, porque a gente falha, como falha, e essa falha toda é por falta de alimento sólido. Sabe, irmãos, às vezes o pecado bate tão forte em nossas vidas, mas bate tão forte, que nós não encontramos forças para levantar a nossa voz a Deus e clamar a Ele por misericórdia. Nós não encontramos. Às vezes a gente perde até o ânimo de orar, às vezes não consegue nem confessar o pecado da gente. Já fiz isso, já fiz, já caí, levantei, já caí, Senhor, e agora? Você fica até desanimado. Mas uma coisa é certa, irmão, se nós clamarmos, Ele vem e nos abraça, pode ter certeza disso. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e quando nós pedimos perdão a Ele, no dia seguinte a palavra dele diz que Ele já não se lembra mais dos nossos pecados. Quando nós caímos de novo, quando nós voltamos a Ele, de novo chorando para pedir perdão a Ele, Ele vira para você e diz assim, por que você está dizendo que está me pedindo perdão outra vez? Por quê? Por quê? Aí Ele diz, filho, por que outra vez aqui me pedindo perdão? Se é a primeira vez que eu estou vendo você aqui me pedindo perdão, porque uma vez Ele esquece dos nossos pecados, tudo se faz novo. Interessante isso daqui, que essa noite eu estava orando, e eu já tive essa experiência, quase todos os meus momentos de orações, que as coisas que eu não consigo vencer, e eu fico ali pedindo perdão, de novo, entendeu? E às vezes eu falo assim, Senhor, eu não tenho mais nem cara de pau de te pedir perdão, isso é sem vergonhagem, já era para eu ter mudado. E aí depois disso aqui eu parei e falei assim, essa noite, eu lembrando dessa mensagem, eu falei assim, Senhor, eu estou te pedindo perdão, mas eu estou aqui me sentindo tão bem, porque eu sei que é a primeira vez que o Senhor está me ouvindo isso, porque as outras vezes o Senhor já esqueceu. Você sabe que isso me fez bem essa madrugada? Foi fantástico. O Senhor é esse Senhor maravilhoso para conosco, maravilhoso. E aí eu fecho aqui dizendo que a gente faz muita festa de virada de ano, porque eu iniciei trazendo uma palavra para esse novo ano, e recordando da nossa reunião de virada. A gente faz muita virada, muita festa de virada de ano. Mas, irmãos, o que muda mesmo na virada de ano, sabe o que é? Sabe o que muda? Só o calendário. Só o calendário. Eu vejo aquela alegria, aquela festa, o jantar, feliz ano novo, e não sei lá o quê. As pessoas olham para mim e acham assim, esse cara é antipático, Porque eu brinco, eu costumo brincar, rapaz, só o calendário, porque amanhã está tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. A alegria é saber que o Senhor também está do mesmo jeito do meu lado. Essa é a alegria. Irmãos, no primeiro dia do ano, ou seja, lá em qualquer momento da nossa jornada, as lutas, os problemas são os mesmos, continuam os mesmos. Então não desanimem, não desistam. Busque a Deus, mas busque mesmo com intensidade. Busque a Deus. Se cair, levante-se. Cair novamente, levante-se. Não abra mão da igreja. Não abra mão da igreja do Senhor.
Sabe, irmãos, a igreja de Deus, ela é semelhante à arca de Noé. Fora da arca de Noé, estavam o quê? As águas levando à morte. Só enchendo, levando a morte para tudo. Fora da igreja estão o quê? As águas do pecado, também levando destruição e morte, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Dentro da arca de Noé estava um ambiente insalubre, com o mau cheiro das merdas daquele mundaréu de animal, mas Noé e sua família estavam lá dentro, guardados por Deus. Dentro do ambiente da igreja, no meio da igreja, também estão as merdas proporcionadas pela nossa natureza pecaminosa. Como a gente faz besteira. Mas nós o que? Também estamos guardados e protegidos pelo nosso Deus de graça e misericórdia. Então, irmãos, Deus te ama. Deus ama você. Deus ama você, meu irmão. Deus ama você, minha irmã. Deus me ama. O meu e o seu lugar no reino dos céus está garantido, está reservado, com o nosso nome lá escrito no livro da vida. Creia nisso, tome posse disso. E enquanto eu e você, não ocuparmos esse lugar, pode ter certeza que Deus tem um plano para nós aqui nessa terra. Pode ter certeza disso. Deus está cuidando de nós. Deus está nos polindo. Deus está trabalhando em nós. Aquele versículo me falha a memória agora. Como é que é? Até ser dia perfeito, a luz da... Como é que é? Até ser dia perfeito. Assim é a nossa vida. A vida do justo é essa, é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia. Então Ele está trabalhando conosco. Então não fique chateado, não fique triste se você falhar, se você errar. A única coisa que eu quero de você é que você ame, seja um amante do Senhor. A única coisa que eu espero de você é que você seja um convertido, seja um verdadeiro filho de Deus. Porque se você for um filho dele, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar, vai tratar, vai polir, vai tirar aquelas coisas que não são boas, vai mudar, vai transformar, vai fazer você sorrir, vai enxugar suas lágrimas. Tudo isso o Senhor vai fazer. Que o Senhor abençoe os irmãos.